fazer um vídeo ao vivo com a internet do celular. Estamos informando. Bom dia, pessoal. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde do que ontem, porque tivemos um contratempo que faz parte. Achei que fosse ficar sem internet. Vamos ver se eu consigo fazer essa live aqui hoje. E foi bem interessante. Como que são as conexões, o nosso campo. Uma dica, faz mais curto ainda que ontem. A dica é, só não vou pôr bom dia. A dica é hoje não demorar muito, mais curta do que ontem, porque eu tô sem internet da casa. Um gato, filhote, roeu o cabo da fibra ótica. Então, ontem já estava ruim aqui e agora não está funcionando. Então, vamos que eu estou no 4G, eu espero que eu consiga falar. O assunto de hoje é um assunto muito importante, muito para nossa jornada ser mais leve, ser no fluxo da vida, e os animais estão completamente inseridos nisso daí. Bom dia, Lu! Deixa eu acenar para Sá Diniz. Bom dia, Lu. É o tal do o lugar que a gente está. Em todas as constelações, é incrível como estamos no lugar errado. Não estamos exatamente no lugar que a gente deveria. E cada um de nós tem um lugar para se apropriar do seu sistema familiar. É em relação ao sistema familiar, é em relação ao relacionamento, é em relação à empresa, ao lugar que eu trabalho. Bom dia, Sassa. Bom, é em relação ao trabalho, é em relação ao mundo. É o lugar, e aí nessa história, os animais, qual é o lugar que a gente coloca os animais? Por isso que eles acabam adoecendo, eles acabam entrando no sistema humano e mostrando pra gente o que precisa ser visto, olhado, reverenciado, curado, para ocorrer o fluxo de energia, porque o fluxo de amor, o fluxo do sistema continue. Por quê? Porque fica, vamos dizer, parado, estagnado. Enquanto a gente não olha, mas Kelly, eu já olhei, tem que olhar de novo? Algumas vezes sim. Não é só uma vez. E tudo em relação à nossa postura, à nossa alma. Ontem eu fiz uma constelação e foi bem interessante que eu nunca tinha feito com as duas juntas. Então tava a mãe e a filha, era sobre um sagui que tá com problema na pata. E aí? O que representa o que a gente constelou para olhar de forma mais profunda o problema desse sagui? O que esse sagui queria dizer, o que esse macaquinho queria dizer para essa família? E tava lá. É lá atrás, gente. Não tem nada a ver com a pequena, não tem nada a ver com a mãe, tava atrás. Tava no avô. O problema que esse bichinho tinha era ligado diretamente ao avô. O avô teve um problema na pata, teve um problema na perna, também quebrou, não sei o quê. E o animal ainda mostrou o lado, que era um lado direito, estava relacionado ao masculino. Então, quando a gente sabe o nosso lugar na empresa, quando a gente sabe o nosso lugar no nosso relacionamento, quando a gente sabe o lugar na nossa casa, com a nossa família, se você é mãe, a sua postura de grande, se você é pai, a sua postura de pai, se você é filho, na sua postura de filho, de pequeno. Os pequenos ainda são muito imaturos. Faz parte do nosso desenvolvimento psíquico. A gente só aprende na pancada, na dor. É muito raro não ser na dor. Então é na dor que a gente começa a fazer o movimento. E ontem foi muito lindo, foi muito interessante. Para onde que vai
uma menina, uma filha de 20, 22, 23, 25 anos. Ela tá lá na salvadora da mamãe. E é natural, porque a psique ainda não consegue compreender que ela não vai salvar nada e ninguém. E o local que a gente vai muitas vezes é na salvadora dos animais. É querendo mostrar que eu faço e não faço. É querendo melhor. E a gente faz isso muito com os filhos. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente dá e faz quando não tem a presença. Quem é você no sistema? Você é a mãe, você é o pai, você é tudo para esse filho? Porque às vezes a gente dá. E ontem foi até um assunto desse. Kelly, eu dou porque eu não quero entrar em conflito. Mas essa mulher, nós mães, nós pais, somos grandes. É bancar. É bancar, porque ela foi direta. Você me dá dinheiro para eu não trabalho. E percebe como a dinâmica é perfeita? E como a gente aprende olhando para isso? Ela foi muito clara, eu não trabalho. As crianças, né? Os filhos, adolescentes, eles vão para o lugar que eles conseguem, eles se identificam na grande maioria das vezes lá com a vovó. Isso é muito interessante. E os animais também estão identificados com alguém do sistema lá atrás. Algo muito mais profundo. Ali não era para fazer constelação com elas, até porque a mãe já sabia do lugar dessa filha, porque ela já conhecia as constelações, já tinha constelado. Então já sabe, é uma questão de posicionamento. Qual é a minha posição? Da minha autoridade, da minha posição. Por quê? Porque eu sei que eu vou dar para o meu filho aquilo, e aí eu vou para aquele lugar, né? Ou eu vou estar no lugar da pequena, já aconteceu em constelação no meu curso. O meu filho tem o mesmo problema que eu. Bom dia, Amy, bom dia. Dani, bom dia, Eugênio. O meu filho tem umas doenças, a mesma coisa que eu. Eu já sei que tem alguma coisa aí. Igual a gente vê os animais iguais a gente. Eles espelham, a gente projeta e eles entram no sistema. É no comportamento, é nas doenças. E o filho faz igual. E aí, na aula, lá em Juiz de Fora, no meu curso de constelação, na aula de sintomas, eu botei o meu filho no campo. Sabe onde meu filho estava? Lá com a vovó, identificado, querendo salvar a mamãe. Para você ver como esse é um movimento completamente inconsciente. Claro, aqui é um movimento completamente inconsciente. Ontem, na constelação, no final das contas, não foi uma constelação fácil. Para o animal, ela escolheu um coração. Para você ver, gente, o lugar que a gente coloca os animais, o lugar que a gente vai. E depois ela olhava assim, ela entendeu por que ela escolheu um coração. E o animal, o sintoma estava tudo lá longe. E o sistema dela estava tudo para cá. Ele não estava aqui. E o sistema dela também não estava aqui preocupado com o animal. Vocês percebem como o negócio é profundo? Como é aprendizado? E o que ela teve que fazer ali? Reverenciar esses animais silvestres. Reverenciar, chamar essa mãe, esse pai, esse sistema. Colocar esse animal no lugar dele. E essa é a nossa vida. Tá pesado? Tá esquisito? Tá estranho? Gente, dá uma olhada no lugar que você tá. Tá tendo muito conflito? Tá tendo muito... Percebe o lugar que você se encontra, porque é tudo sobre o lugar. A vida é para ser desafiadora, mas o que a gente faz com desafios? Não adianta a gente só, como a gente se posiciona, como a nossa alma pede, o quanto a gente se respeita. O seu problema é com você. Eu não posso fazer nada. E entender esses limites. E quando a gente fala do lugar, do pertencimento,
do fazer para o outro, do respeitar o outro. Vocês percebem que está tudo muito interligado. Está tudo muito interligado. É tudo muito conectado, é tudo muito entender qual é o limite é sutil. Dizer para você, bom dia, Hugo. Olha só, a minha opinião não interessa. Eu não tenho que ficar dando a minha opinião. Eu posso me posicionar. Cada um de nós precisa saber de si. Esse é o lugar. Porque senão entra em conflito. E entrar em conflito é desejar que seja da minha forma. Toda vez que eu entro, aí eu saio do meu lugar, aí eu vou pro julgamento, aí eu vou pra arrogância, eu vou pro lugar superior. Nas constelações tem muito isso, tem muito esse termo. Por isso que o lugar é um dos pontos chaves. É o lugar e os excluídos, que a gente vai falar dos excluídos. Que é normalmente o que os animais também colocam, uma exclusão no sistema. Quando a gente vai ver um sintoma, e o animal, na grande maioria das vezes, sintoma, comportamento. Eu constelei a fuga de um gato que entrou no carro e foi embora. Acho que eu contei isso daí. Que lugar estava essa menina? Que lugar estava essa tutora? Com o sistema, com a mãe dela. Não tem jeito. O lugar é tudo. E quando a gente fala em trabalho, percebe se você não está fazendo muito. Não percebe se você não está fazendo coisas do lugar do outro. Não, deixa que eu limpo, deixa que eu faço. Ué, mas é a sua obrigação fazer? Não que a gente tenha que fazer apenas isso. Gente, é muito particular, muito individual. Cada caso é um caso. Mas é entender o meu lugar na empresa. Entender meu lugar ali no núcleo. Como eu olho os meus chefes, os meus supervisores, os meus companheiros de trabalho. Porque algumas vezes a dinâmica, a gente pode entrar numa dinâmica dentro de uma empresa igualzinho uma dinâmica do nosso sistema familiar. E de novo a gente vai para o lugar. Isso acontece. E a gente percebe igual. A dinâmica na empresa igual uma dinâmica dentro de casa. Os conflitos, tudo muito parecido. Então, vá para o seu lugar e coloque o seu animal no lugar dele. É exatamente olhar para ele como o bicho que ele é. Que ele tem um sistema, que ele tem um pai, que ele tem uma mãe. Que ele tem toda uma história antes de chegar até a gente. Olhar para isso, dar uma separada, sabe? Porque vai estar ali, gente, vai estar ali. Vai estar ali com a gente, vai estar conectado. Qual é a nossa postura no nosso casamento? Onde a gente está? Eu consigo ser a mulher? Eu consigo. Eu sou, na verdade, aparece muito esposas que são mães dos seus maridos. E aí essas mulheres, hoje é muito comum, né, com seu yang lá nas alturas e os maridos com seus yins lá embaixo, porque existem homens feridos também. É muito bom quando eles estão equilibrados. E aí essa mulher vai para um lugar de cuidar desse homem. E aí ele vira o filho, né? Ele vira o filho, sai do lugar do marido. E tá tudo bem no relacionamento de cada um. Faz parte. Só que se incomoda, se é ruim, se eu pego e faço tudo. O encontro que eu vou fazer das tutoras, a gente vai olhar muito para isso. Como dá a nossa postura de mulher na vida? Mulher da vida, não. Da mulher na nossa jornada.
Nada contra as mulheres na vida, tá tudo certo. Como que tá a nossa jornada? Com os nossos animais, com os nossos, né? A gente tem um hábito de dizer que são os nossos filhos, esse nosso amor enorme, que a gente tá aí aprendendo, é através deles que a gente descobre. Mas qual é o lugar disso tudo? Qual é a carência disso tudo? Então, o lugar no nosso sistema familiar, a nossa posição na vida, no mundo, como mãe, como filha, como esposa, aprender a dar limites, aprender a dizer não. O encontro, a gente vai falar sobre isso. Ontem a menina até falou, às vezes eu não quero ir, e aí eu fico dando desculpa. A gente vive dando desculpa para tanta coisa na vida. Será que precisa dar desculpa mesmo? E aí é o tal do se posicionar. Sempre. Tudo que a gente faz na nossa vida é com honra e respeito ao outro. Tudo. Porque tudo que a gente foca, quando a gente vai fazer a nossa parte, no nosso mundinho, quando a gente faz a nossa parte, é que as coisas reverberam. Porque eu entendo esse meu servir, aí eu entendo esse meu lugar. Enquanto eu não entendo o meu lugar e eu não fico preocupado com o lugar do outro, sou eu. Tá doendo? Tá difícil? Tá pesado? Você não tá no seu lugar. Tá desafiador? Você não tá no seu lugar. Agora, quando a gente está em plenitude, quando as coisas fluem, quando a gente percebe que a gente está no fluxo da vida, no fluxo natural, sem controlar. Ontem na constelação, depois eu fiquei meio chateada comigo. Por quê? Porque deu problema aqui, eu fui fazer no celular. Olha o meu lugar. E pelo celular eu não conseguia a sala para ela ficar o tempo que eu queria. Então, a cada 60 minutos, o celular, eu precisava entrar de novo na sala. E aí eu fiquei muito chateada, né, depois, assim, porque eu não estava no lugar profissional. Eu achei. Deu para fazer, mas a gente precisou entrar 3 vezes. E aí, horas depois, isso me deixou exaurida, me deixou cansada, exaurida. Mas a gente é esperto e a gente observa. Onde isso está me incomodando? E aí eu buscava em mim. Porque se deixar, eu vou colocar um monte de coisa negativa dentro. Olha lá, não foi assim, não foi assado, olha lá. Depois eu falei pra mim antes de dormir que eu entreguei tudo que precisava ser entregue. Que precisava ser daquela forma. E tá tudo bem. É um aprendizado meu. A minha conexão tava uma bosta, uma droga. Tava caindo toda hora. Porque eu decidi fazer no meu espaço e não fui lá pra dentro. É o meu lugar. Preste atenção, Kelly, o lugar que você vai. E aí eu vou me condenar, eu vou me chicotear que você não foi profissional do jeito que você tem que ser. Percebe? E aí entra o perfeccionismo, entra várias questões internas. Mas eu entreguei o que precisava ser visto. E foi visto, e foi olhado. O animal no lugar de animal. Que coloque, que a gente honre os animais silvestres. Que a gente olhe o que ele está mostrando. Isso tudo foi feito. Eu tô falando, e aí vem eu, com a minha arrogância, com o meu ego, e reclama, e vai lá para aquele lugar. Isso atrapalha o fluxo. Entende? Então, o assunto aqui é olhe para o seu lugar. Olhe para o fluxo. Olhe onde você está dentro da sua casa. Ou como filha, ou como esposa, ou como mãe. O que você pode fazer nessa dinâmica com você
Porque respeitar o outro, a gente vai falar, tá até aqui. Hoje o assunto seria esse. Dar o lugar do outro, né? Respeitar o outro. O outro é o outro. E até nos relacionamentos. Aí entra no equilíbrio do dar e receber. Tô dando de mais, tô dando de menos, o que tá pesado. É só reclamação. O que dá pra fazer pra mudar? Então, já são 20 minutos, eu acho que eu já dei o recado de hoje. O nosso lugar na vida, o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no sistema. Como é que você está olhando para você? O que você está permitindo ou no seu inconsciente para onde você está indo? Está indo para o lugar da vítima, o lado da reclamação? Está deixando os outros tomarem conta da sua vida? Tudo é permissão. Ou você está espertinho, olhando o caminho para onde você está indo? Porque a vida e o inconsciente é muito forte, vai nos levar. Saber falar para a mamãe, eu não posso, eu tô ocupada. Dar prioridade pra gente é muito desafiador, gente. Quantos conseguem dizer, não, eu não posso? É muito difícil. Não dá. Se não for com antecedência, não dá para ser. Isso é muito difícil. Isso é um aprendizado. Porque, na verdade, a gente vai querer mexer na agenda, a gente vai se estrupiar para agradar, para fazer para o outro. Ou alguém da família. Então, é isso. Olhe para você. Olhe para o seu lugar, olhe para a sua vida, olhe como você se relaciona com esses animais, qual é o lugar que você coloca seu gato, periquito, papagaio, aonde ele está. Faça os movimentos de olhar para eles e ver eles, a história que eles são, de bichos mesmo, de gato, de cachorro. Que eles têm o sistema deles, eles têm o pai, eles têm a mãe, até quem veio da rua. Pai, mãe, canino e pai, mãe, cachorro, tá? Pai, mãe, cachorro, que o outro tá falando ali. Os bichos. Então, meus amores, eu vou trazer um exercício que é simples. É olhar. É fechar os olhos, pega um papel e uma caneta e observa e escreve. O que você sente? O lugar que você está. Ocupe o seu lugar nos contextos da vida. Nossa, eu tô aqui tentando ser a salvadora da minha mãe. Eu tô aqui achando que a minha mãe não dá conta. Que ela precisa de mim. Olha, quando eu falo sobre o precisar, uma coisa a gente tá falando dos pais, mães, pessoas acamadas. Não é sobre isso. Tá? Não é sobre isso. Que realmente não conseguem fazer os seus movimentos sozinhos. A gente está falando de pessoas, mães, pais, pessoas que dão conta da sua vida. Por mais idosas que sejam. E mesmo nesse lugar de idosos, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente vira realmente cuidadora de mãe e pai, mas a gente acha que a gente é grande. E aí, nesses lugares, quando a gente vê o nosso pai, nossa mãe, o que tem doenças crônicas, degenerativas, ou são idosos, toma isso aí e olha isso daí com muita honra. Continue no lugar de pequeno. E tome essa história deles com muita honra e respeito. Porque pra gente, isso é um assunto também, foi muito mais leve do que pra eles. Isso é outra coisa que tem que entrar na nossa cabeça.
que é desafiador, até a gente entender que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso vô, o nosso biso tiveram umas histórias muito mais punk do que a nossa, até por causa da tecnologia, até por causa da evolução das coisas, os direitos, tem uma gata passando, os direitos das mulheres. Então, quando vocês estiverem, se alguém estiver cuidando de pessoas mais idosas que realmente têm dificuldade, cada um no seu lugar, ainda no seu lugar. É um limite muito tênue. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu nunca pergunto, né? Se alguém tem pergunta, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ou depois pergunta lá no meu direct. Já fizemos 25 minutos. Muito obrigada. Deixa eu tirar uma carta. Vou tirar uma carta hoje, eu desci com a carta. Falei, vou trazer uma rotina de tirar uma carta. Vamos tirar uma carta hoje, né? A criança ferida faz parte de quem somos. Acolhe-as e ressignifique essa dor. A gente já falou da criança ferida. E não tem jeito. Precisamos sempre estar olhando para elas. Um beijo, que tem gente aqui mexendo, uma gata mexendo nas coisas aqui, querendo um pouco de carinho. E bom dia, meus amores. Uma semana de paz e alegria. Boa quarta-feira de cinzas. E qualquer coisa, só chamar. Nosso encontro! Nosso encontro, dia 7. A gente vai fazer pelo Meets, no dia 7 de março, o encontro das tutoras que são apaixonadas pelos seus animais. Qualquer coisa, é só me chamar lá, no direct, na bio, tá bom? Um bom dia pra vocês e volte pro seu lugar. Ele é importante pro seu crescimento, pra sua evolução, pra sua leveza de vida. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal.